Mas apesar de todas as aparências, apesar dos seus fundadores, apesar de todos os personagens envolvidos no cuidado dessa igreja, apesar dos muitos sinais e das muitas maravilhas, apesar de todo um passado de bom testemunho, e apesar de terem começado bem, havia algo de muito errado, sim. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Eles haviam abandonado o amor que tinham no começo, apesar de toda a sua grandeza e glória. E o Senhor os responsabilizou. O Senhor os responsabilizou por deixarem de amar como amavam. O Senhor os responsabilizou por terem esfriado. Existe um processo de esfriamento do amor, um processo pela qual aquele que esfria é responsável. O Senhor disse: vocês abandonaram o primeiro amor, abandonaram a paixão, abandonaram o amor que tinham no começo. Eles foram responsáveis pelo abandono. Apesar de um bom começo, com o tempo eles foram fazendo concessões aqui, abrindo exceções ali. Apesar de um bom começo, com o tempo eles foram se aproximando do pecado, de pouco em pouco, até que o pecado deixou de parecer algo assim tão ruim. Todo mundo faz. Apesar de um bom começo, com o tempo eles se esqueceram. Se esqueceram que haviam sido chamados, predestinados para serem participantes da ação de Deus e não apenas espectadores. Com o tempo, o sucesso de suas atividades se tornaram mais importantes do que a razão de se fazer tais atividades. E que perigo é ser uma igreja com conteúdo, mas sem paixão. Que perigo ser uma igreja que prefere ganhar um argumento do que ganhar um amigo. Que perigo é ser uma igreja cheia de atividades que promovem apenas o enchimento temporário de um coração vazio. Que perigo ser uma igreja que não tolera a heresia sem ter amor pelo herético. Que perigo ser uma igreja que odeia qualquer tipo de prática pecaminosa sem deixar de odiar quem as pratica. Que perigo ser uma igreja sem compaixão. E é um perigo, porque foi a igreja sem amor, sem compaixão, que esquartejou os hereges e queimou as bruxas. É um perigo, porque a igreja intolerante, sem amor, sem compaixão, gerou e gera as guerras ditas santas. É um perigo porque é a igreja sem amor, sem compaixão, que não aceita homossexuais, que não aceita mulheres de programas, traficantes e toda sorte de miseráveis no seu meio. Ela aceita os mentirosos, ela aceita os adúlteros, aceita os orgulhosos, dá boas-vindas aos ricos, mas não recebe aquele tipo de gente. É um perigo porque atividades e projetos que nascem
de outras razões sem ser o amor, não geram pessoas apaixonadas. Não geram. Geram entretenimento, geram lazer, geram educação, proselitismo, mas não geram paixão. E é um perigo ser uma igreja sem amor, é um perigo ser uma igreja sem paixão, sem compaixão, porque uma igreja assim, ela deixa de ter razão de existir. O destino da igreja que não ama é sucumbir, é desaparecer. E foi exatamente isso que aconteceu com a outrora tão gloriosa igreja de Éfeso. Ela sucumbiu, ela foi destruída, o povo foi disperso, e hoje existem apenas ruínas. Ruínas que nos advertem acerca do futuro da igreja que deixa de amar.